Como ser uma pessoa espiritual, mantendo a sua fé, a sua espiritualidade, de forma que agrade a Deus? Preste atenção na pergunta. Como ser uma pessoa espiritual e manter a sua espiritualidade de forma que agrade a Deus? Importante esta última parte da pergunta, de forma que agrade a Deus. Porque o ser humano já é espiritual por natureza. Deus criou o ser humano como corpo, alma e espírito. Então, nós temos uma parte espiritual. Todos nós temos. Inclusive o ateu tem uma parte espiritual. Ele pode tentar negá-la, ele pode colocá-la em outra coisa que não é Deus, mas ele tem. Todos têm corpo, alma e espírito. Mas nem todos usam a sua espiritualidade da maneira correta. Porque Deus nos deu o espírito para comunicarmos com ele. O espírito, na trindade humana, corpo, alma e espírito, é o canal de comunicação entre o ser humano e Deus. Mas quando a pessoa não exerce a sua espiritualidade da forma correta, então ela usa o seu espírito para atribuir espiritualidade a outras coisas. Então, algumas pessoas tentam usar, por exemplo, a sua espiritualidade para se conectar com a natureza. Não é? A natureza é obra de Deus, é uma das principais formas que Deus se comunica. Quando a gente olha a natureza, a gente vê a mão de Deus. Não é? O próprio Salmo 19 diz que os céus proclamam a sua glória, toda a criação proclama a glória de Deus. Mas não é Deus, é criação. Então, quando o ser humano recusa o Criador, recusa se submeter ao Criador, ele procura uma criatura ou parte da criação para se relacionar com ela como se fosse o seu Deus. Então, seja a natureza, seja o sol, seja um cristal que ele coloca ao redor do seu pescoço, seja um horóscopo, astrologia, seja uma imagem que alguém, um artista, um escultor pintou, esculpiu e colocou ali na parede para a pessoa venerar, respeitar, enfim, ou seja o que for. Através da espiritualidade, a pessoa pode se relacionar com qualquer coisa e fazer daquilo o seu Deus. Mas perder totalmente o alvo. Assim como nós temos a habilidade, por exemplo, de comer, e podemos comer aquilo que faz bem ao nosso corpo ou também aquilo que faz mal, a espiritualidade não é diferente. Você pode usá-la para conectar-se com Deus, com o seu Criador, ou você pode usá-la da forma errada e buscar um Deus feito à sua própria imagem e semelhança ou ao seu próprio gosto, um Deus que atenda aos seus gostos, porque é isso que o ser humano normalmente faz. Quando a pessoa não quer se sujeitar a Deus, porque nós não vamos poder fazer tudo aquilo que nós gostamos, então quando a pessoa não quer se sujeitar ao seu Criador, à vontade de Deus, então ela acaba criando um Deus para ela que atenda aos seus gostos, um Deus que não vai exigir que ela mude. Esse é o grande problema do ser humano. Ficar criando deuses que não exijam que ele mude, que ele faça nada diferente, apenas os seus gostos. Eu lhe pergunto, um Deus que faz todos os seus gostos é Deus? Pense comigo. Quem é pai sabe que não pode fazer todos os gostos da criança, do filho. Então, como Deus faria todos os nossos gostos? Então, de volta à pergunta, como eu posso ser uma pessoa espiritual, manter a minha espiritualidade de forma que agrade a Deus? O Senhor Jesus, uma vez na conversa que ele teve com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, em Samaria, ele disse para ela assim, preste atenção, ele disse, a hora vem, e agora é, quer dizer, já veio essa hora, desde que Jesus veio a este mundo, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando. Deus procura aqueles que o adorem de verdade, em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele respondeu isso considerando a pergunta da mulher samaritana, que fez para ele a seguinte pergunta: olha, onde é certo adorar a Deus? Aqui, neste monte, aqui em Samaria, o monte que eles consideravam o monte da bênção, né? O monte Gerizim. A gente deve adorar aqui, neste monte, porque os nossos pais disseram que é aqui que se adora a Deus, ou em Jerusalém, como vocês, judeus, falam. Onde é o lugar certo para adorar a Deus? E Jesus, então, respondeu, não é nenhum nem outro. Já não está mais relevante a parte física da religião. Não está mais relevante a parte física da tradição religiosa. Não importa mais se você vai adorar aqui ou se você vai adorar lá. O importante é que você adore em espírito e em verdade. Quer dizer, em espírito significa com a mente, com a inteligência, com a parte do ser humano que Deus deu, que veio dele. O espírito que une a nossa alma e o nosso corpo é uma parte de Deus que está dentro de nós. Quando você volta lá no Gênesis e vê a criação, você vê que Deus formou o homem com as suas mãos, do barro, e o homem estava lá como um corpo morto. Estava ali, deitado, não tinha vida. Deus soprou o espírito nas suas narinas e ele então se levantou, se tornou alma vivente. Quer dizer, o espírito deu vida e fez com que a alma e o corpo ficassem unidos. Então, o espírito é o que vem de Deus para que nós nos conectemos com ele. É a mente, a inteligência que Deus deu ao ser humano, que quando ele morre, volta para Deus. A inteligência, a mente do homem, toda a sabedoria, toda a inteligência que o homem, a pessoa adquire ao longo da vida, quando ela morre, vai para onde? Isso volta para Deus. A alma dela é que ela precisa decidir em vida onde ela vai passar a eternidade. O corpo volta ao pó de onde veio, o espírito volta para Deus, que o deu, e a alma vai para onde? Então, você tem que saber usar a sua trindade de forma inteligente. Então, a forma de você ser espiritual, de forma que você mantenha a sua espiritualidade agradavelmente a Deus, é você adorá-lo em espírito, com seu espírito, com a sua inteligência, uma fé inteligente, não uma fé religiosa, mas uma fé inteligente, que busca o quê? Saber o que Deus quer. O que é que Deus quer? A fé inteligente sabe que eu não devo fazer um Deus que vá fazer todos os meus gostos. Eu tenho que me submeter ao Criador e não à criatura, não à criação. Eu devo me submeter à criação. Por que eu me submeteria a uma imagem criada pela cabeça de um artista, pelas mãos de um escultor? Por que eu faria isso? Porque eu me submeteria a algo que foi criado. Porque o que foi criado, naturalmente, é menor do que quem o criou. Por que eu adoraria a natureza e não quem criou a natureza? Então, a fé inteligente, espírito, é a fé que agrada a Deus, é a espiritualidade que agrada a Deus. Então, quando você pratica isso, você se torna um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Deus procura esse tipo de adorador. Então, quando você vai à igreja, por exemplo, você não vai procurar o pastor porque você gosta daquele pastor, porque isso é colocar alguém entre você e Deus. Você vai à igreja independente do pastor, independente do mensageiro. Você vai à igreja por causa da mensagem.
Você vai orar a Deus, Deus usa os seus servos, Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus pastores. Assim agradou a Deus fazer a sua obra através de pessoas falhas como nós. Mas quando você vai à igreja, você não fica com os olhos no mensageiro, e sim na mensagem, porque é a mensagem que traz a sua inteligência, o seu espírito, a vontade de Deus. Você confere na palavra de Deus aquilo que está sendo pregado, para você entender isso aqui está correto de acordo com o que diz a palavra de Deus. É assim que você mantém a sua espiritualidade de forma que agrade a Deus. Então, o resto é invenção humana. O resto é distração, para não dizer heresia, idolatria e outros bichos mais. Tá bom? Fique atento a isso, porque se você quer ser forte em todas as áreas da sua vida, você tem que começar com o seu espírito. Se o seu espírito estiver forte, a sua alma vai ter a salvação, porque o teu espírito vai levá-la à salvação, de acordo com a palavra de Deus, e o seu corpo vai estar também bem cuidado. Não se esqueça disso. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!